Olá a todos, bem-vindos ao Taticamente. Taticamente é um programa aqui no Novo Canal, onde falamos de desporto, onde abordamos diferentes vertentes da competição desportiva, da prática desportiva, do ponto de vista do psicólogo, do ponto de vista do preparador físico, do atleta, do treinador, do dirigente, dos diferentes agentes desportivos. Hoje é com imenso prazer que tenho aqui o meu convidado, Pedro Meirinhos, nutricionista, trabalha na área do desporto, uma área que sabemos que é extremamente importante, valorizada e muito válida naquilo que é a prestação desportiva. Portanto, Pedro, muito obrigado pelo teres aceitado o meu convite, muito obrigado por estares presente. Eu vou-te lançar o desafio para te apresentares, falares um bocadinho daquilo que é o teu percurso profissional também, e lanço-te esse desafio. Muito bem. Antes de mais, boa tarde, Nuno. É com muito prazer e muito gosto que aqui estou. É uma experiência nova para mim, por isso vou dar aqui o meu melhor para não deixar que aqui a entrevista não corra da perfeição. Por isso, o meu nome é Pedro Meirinhos, sou nutricionista, tenho 29 anos, sou natural do Porto. Tenho um gosto especial por esta área da nutrição desportiva. Também dou consultas mais no foro de saúde, que não tem tanta relação com o desporto, mas também é uma área bastante importante, a nutrição clínica, se calhar é mais predominante entre os colegas nutricionistas. Eu terminei a minha licenciatura em 2015 na Universidade Católica do Porto e desde então comecei a direcionar o meu percurso um bocadinho para a área da nutrição desportiva, que na altura não era assim tão avançada e não era assim tão abordada como é hoje, não só em Portugal como no estrangeiro. Tive a minha primeira experiência na nutrição desportiva no Futebol Clube Feirense. Acompanhei a equipa principal e também escalões de formação durante 2 anos. E depois, mais recentemente, em 2020 exatamente, recebi um convite para integrar o Futebol Clube do Porto e neste momento acompanho os atletas das 3 modalidades de pavilhão, handball, basquetebol e hóquei patins, tanto as equipas A's como as equipas B's, sendo que as equipas B's é mais uma orientação de colegas estagiários, mas portanto, tenho sob minha responsabilidade 6 equipas, um universo de cerca de 80 a 90 jogadores. Eu no outro dia também fiz as contas porque fizemos uma formação para os colegas estagiários e só nas equipas A's há um universo quase de 80 pessoas, staff e jogadores, por isso são muitas pessoas com as quais temos que lidar, diferentes personalidades, diferentes gostos pela alimentação, pela nutrição. Por isso não é um mundo fácil, o mundo do desporto, e pronto, lidar com pessoas não é fácil, e por isso é um desafio tremendo mudar hábitos, melhorar o rendimento dos atletas através de pequeninos pormenores que fazem toda a diferença. E a nutrição é um bocadinho isso, é tentar mudar pequenas coisas, tendo em conta o conhecimento que se sabe e aquilo que vai surgindo, porque é um mundo sempre em evolução, o mundo da nutrição, e por isso, fazendo estes pequeninos ajustes, conseguimos às vezes que o atleta resista mais 10 minutos ao mais alto nível e pronto, e se isso ajudar uma equipa, se isso ajudar a vencer títulos, ótimo. É esse sempre o objetivo, certo, é o objetivo optimizar o rendimento do atleta. Sem E eu dúvida. perguntava, tem jeito até de reflexão, de que forma é que tu consideras que é visto o papel do nutricionista? Ou seja, se o nutricionista é aceito, seguramente, claro que sim, mas se é valorizado, se achas que há aqui alguma mudança entre, em determinada altura, se calhar não era visto de uma forma tão integrada numa equipa, multidisciplinar, por exemplo, e hoje se é. E de que ponto é que o atleta diz, afinal de contas, estas tais dicas, estas tais mudanças, estas tais, até em termos de comportamento, são importantes. Achas que há aqui uma diferença do ponto de vista da valorização ou não? Sim, assim, a nutrição nos últimos anos, a nutrição desportiva, tem crescido imenso, tem havido cada vez mais colegas a ingressar por esta área, porque se calhar há 20 anos em Portugal havia 2 ou 3 nutricionistas que iam ajudando um bocadinho algumas equipas ou alguns atletas. Hoje em dia, se olharmos para o futebol, a Primeira Liga todos têm nutricionista, a Segunda Liga seguramente, ou quase todos têm também nutricionista. Nas modalidades também se vê isso, as principais equipas portuguesas,
quer de futebol, quer de outras modalidades, têm já equipas de nutrição e não têm só um nutricionista, o que é ótimo. Isso, claro que depois começa a ganhar também alguma importância junto dos atletas, porque veem que é importante esse apoio, não só do preparador físico, do treinador, claro, do psicólogo, do médico, do enfermeiro, do podologista, do fisioterapeuta, e depois surge aqui pelo meio o nutricionista. Se calhar destes elementos todos é um dos elementos mais recentes dentro deste universo de saúde, mas que, sem dúvida, tendo em conta aquilo que se sabe, pode ajudar e muito os atletas, não só a nível da recuperação, a nível de disponibilidade de energia, a nível da recuperação de lesão, portanto, tantas áreas onde sabemos que a nutrição ajuda. E eu pegava mesmo por aí, porque a ideia que eventualmente se tem é que o nutricionista, o único aspecto que se preocupa tem a ver com o controle de peso, por exemplo. Não é? Há muito se calhar, um pouco essa ideia. Mas é muito mais do que isso, tem a ver com tudo aquilo que tu referiste, na prevenção de lesões, mesmo na questão que tem a ver com o retorno do play, por exemplo, também tem uma influência importante, as questões relacionadas também com a optimização dos recursos energéticos, como disseste. Portanto, este paradigma mudou um bocadinho, não é? Aquela ideia de ir ao nutricionista era só quem tinha que perder, se calhar, um bocadinho de peso ou ganhar massa muscular, por exemplo, sim, mas hoje é muito mais do que isso. Sim, ainda não mudou assim muito, porque temos de ser nós nutricionistas a mostrar que a nutrição, não só para atletas, mas como para outras pessoas, tem aqui mais do que uma valência sem ser a perda de peso ou o ganho de peso. Mas lá está, junto dos jogadores, muitos deles, principalmente aqueles que ainda não tiveram um contacto assim tão frequente com o nutricionista, ainda pensam que estamos lá só para sugerir um menu semanal e para fazê-los comer melhor e para perder uns quilinhos no início da época. Pronto, é muito mais do que isso. Claro que isso se calhar é a primeira ação que temos junto deles, perceber como é que eles estão fisicamente, que quantidade de massa gorda é que têm, se têm músculo ou não a ganhar, se estão no ponto ideal de composição corporal para a modalidade que praticam, para a posição que têm, para os minutos que jogam. Portanto, perceber se estão nesse papel é um dos primeiros pontos, mas depois há que fazê-los perceber que, estando bem fisicamente, conseguem jogar mais tempo, conseguem se cansar menos, conseguem recuperar melhor, lesionar-se menos. Por isso, se a nível físico, a nível de peso e de massa gorda, massa magra, se estão bem, depois tudo o resto corre melhor. Porque eu gosto muito mais de ajudar os atletas a render mais, pronto, a jogarem melhor, a cansarem-se menos, do que a perder massa gorda, porque isso é relativamente simples de acontecer. Agora, melhorar alguns hábitos e mudar hábitos de jogo, pré-jogo, no dia anterior, na refeição anterior, ao aquecimento, muitas vezes isso é difícil porque na azáfama do jogo o jogador quer chegar ao intervalo, beber água e está. Pronto, durante as pausas do jogo, beber água, comer uma bolacha Maria ou aqui outras bolachas, outras coisas, e fica resolvido, ou vem o treinador e vão para o campo. Sabe-se que isso é muito pouco para um jogador que quer estar bem, que quer afundar, que quer estar a fazer sprints de um lado ao outro enquanto joga, enquanto ajuda os colegas. Por isso a nutrição pode ajudar muito e essa é a minha batalha diária. Como é que é essa batalha diária de muitas vezes os atletas, acredito que tenham ideias pré-concebidas, não é? Como tu disseste bem, e depois esta mudança, quando tu lhes sugeres, que afinal de contas se calhar têm os hábitos que não são os mais ótimos para aquilo que é o desejo de performance, e mudar estes comportamentos. Encontras muitas barreiras, não precisas desenunciar, mas encontras muitas barreiras que até estão às vezes pré-estabelecidas, têm a ver com preconceitos, até barreiras que eles próprios vão construindo por desconhecimento em muitos casos. Sim, acaba por ser o mais difícil até é a mudança de hábitos, seja com atletas ou pessoas normais, desportistas amadores ou não, acaba por ser o mais difícil mudar hábitos que as pessoas levam durante anos e durante a carreira toda de desportista. Por exemplo, recentemente tive um atleta que tinha medo de tomar a cafeína ou o café, já não me lembro se era café ou se era cafeína em cápsula, porque tinha medo de não correr bem, acho que o problema dele era que tinha ouvido ou que pensava que lhe dava a volta à barriga ou ao intestino ou o que era, mas sabemos que a cafeína é um dos suplementos, ou é uma das substâncias que mais efeitos tem
numa diversidade imensa de desportos, seja ele qual for, praticamente todos eles se beneficiam da cafeína. Pronto, e o atleta nunca tinha tomado, penso eu que agora já tomou, espero bem que sim, porque eu insisti bastante com ele, e isso certamente, seja uma dose mais baixinha, seja uma dose até mais elevada, mais segura, isso certamente vai ter um benefício no rendimento dele. E tentar que eles não, pronto, o exemplo da água, que não bebam só água e bebam uma bebida se calhar com algum sabor e com açúcares e com vitaminas e sais durante os jogos. Tentar que comam alguns alimentos fontes de hidratos de carbono, as barras de cereais, os géis, as bolachas, como referi há bocadinho, as gomas, pronto, marmelada, tudo isso é importante, mas vemos depois na prática, vemos muito poucos jogadores a comer nas quantidades que são recomendadas. Mesmo que uma pessoa ou que um nutricionista insista muito, depois se nós formos e estivermos presentes nos jogos, como eu muitas vezes estou, seja em casa ou seja no pavilhão, vejo depois nos intervalos o que é que eles estão a fazer, porque pronto, a televisão passa essas imagens e eu muitas vezes vejo que a maior parte deles estão agarrados à garrafa d'água, ou depois não fazem aquilo que na prática nós queremos, mas pronto, também vemos atletas que seguem as recomendações e cada vez mais vejo isso, que realmente aplicam aquilo que é ensinado. E depois isso vê-se que resulta e que eles sentem-se bem. Estamos a falar de alta performance, estamos a falar de atletas, alguns e seguramente grande parte deles profissionais, com uma carreira robusta e estabelecida naquilo que é a modalidade e no clube, ainda por cima no Futebol Clube do Porto, portanto estamos a falar aqui de um grau de profissionalismo e de exigência grande e falamos também de escalões já de especialização e profissionais. Mas agora vamos deixar um bocadinho alta performance e vamos falar da formação do atleta. Sabemos também que o atleta, nos escalões de formação, depois nos escalões mais de desenvolvimento e especialização, que este papel também é importante, quer na formação, na sua cultura, se quiseres, nesta área. Há algum trabalho feito nessa, ou se achas que é importante este trabalho feito nos escalões de formação? Sim. Se calhar mais até muito com os pais, acredito que haja aqui um papel importante. E de que forma é que isto é feito, se é que é feito, ou de que forma é que tu achas que também poderia ser optimizado esta formação aos mais jovens, iniciá-los e estabelecer aqui algumas regras importantes, hábitos saudáveis em termos de alimentação, que depois têm repercussões na aprendizagem, na recuperação, na higiene de sono e depois também na prática desportiva, seja ela qual for. Há este papel importante dado à nutrição, se quiseres, nos escalões de formação? Sim, pronto, cada vez mais isso acontece. Pronto, em grandes clubes isso já acontece. Falando aqui da minha experiência, eu no clube, no Porto, não tenho um papel assim tão ativo nessa área, porque não lido com atletas tão jovens. Mais a nível particular, pronto, tenho essa experiência de pais que me procuram, seja através das clínicas onde trabalho, seja através das redes sociais, por exemplo, surgem esses contactos de pais que se preocupam com os filhos e que querem que eles não estejam tão cansados, porque atletas jovens que treinam muito e que têm que ir à escola no dia seguinte, têm que acordar cedo, muitas vezes o dia deles é só casa, ATL ou o que for, desporto e dormir, porque não há tempo para mais nada. E educar e fazer com que o pequeno almoço seja melhor, que as opções ao almoço sejam melhores, porque os pais não estão sempre com eles, não conseguem controlar tudo. Tentar que a comida que vão comprar ao bar, ao café ou ao intervalo não sejam más opções, sejam boas opções para eles recuperarem melhor, porque comer um lanche, um croissant no intervalo da manhã e da tarde não é a mesma coisa que comer se calhar 2 pães ou um pão e outro tipo de fonte de cereais, por exemplo. Tudo isso, pequeninas alterações vão fazer com que eles consumam se calhar mais energia, melhor energia e nutrientes que eles precisam. E pronto, o trabalho que eu tenho junto desses atletas é tentar perceber quais são os hábitos deles, tal como um atleta adulto, mas aqui o papel lá está, é tentar formá-los logo desde de novos para que depois quando cheguem a adultos seja tudo mais automático e isto já esteja feito, não é preciso estar sempre a insistir no mesmo. E se isso for feito em casa, também, não é? Sim, ensiná-los também, perceber se atletas ou miúdos de 12, 13, 14 anos já ajudam os pais a cozinhar, perceber se gostam
de participar nessas atividades. E pronto, se formos puxando aqui o gosto deles, pronto, se não gostam de pão, o que é que gostam? Gostas de barras de cereais? Perceber quais é que são as melhores barras de cereais. Se não gostas de fruta, pronto, não há problema nenhum. Se não gostas de laranja, há aqui outras fontes de vitamina C. Ou se não gostam de algum legume, não é o fim do mundo. Se não gostam de sopa, pronto, há aqui volta a dar e também perceber ou mostrar aos pais que o facto de eles não comerem alguns alimentos não é assim tão crítico, porque há alternativas boas, cada vez mais. Mas para isso é preciso conhecimento, não é? Claro, Isso é sim. importante, o teu papel. E com os pais, é fácil ou é difícil alterar alguns padrões de comportamento que têm a ver com isso mesmo? Com os hábitos, com os horários das refeições, Nem sempre. O tipo de refeição antes do treino, depois do treino, dia de jogo, depois do jogo? Depende um bocadinho da disponibilidade dos pais, porque há pais que estão mais presentes do que outros, há pais que têm mais tempo para cozinhar, há pais que sabem cozinhar, há outros que não sabem, há pais que compram muita comida fora e por isso as opções geralmente não são tão boas, mas há um bocadinho de tudo. Pronto, é como os atletas. Pronto, há atletas que sabem fazer muita coisa, há atletas que gostam de muitas coisas, há atletas que só compram comida fora, há atletas que sabem cozinhar muito bem. Pronto, há de tudo. Há pais que são muito preocupados, há outros que deixam os filhos tomar já as suas decisões, sim. Mas geralmente lida-se bem com os pais. Achas que o atleta hoje, agora vamos generalizar, seja aqui dos escalões de formação ou depois especialização ou até profissionais, tu achas que tem a noção que é importante áreas do conhecimento? Nós temos o prazer de trabalhar em alguns contextos e até provavelmente e seguramente partilhar alguns atletas, mas a minha aqui, sem nenhuma inconfidência, mas tentar perceber, tu achas, no teu ponto de vista, que os atletas valorizam o seguinte, ou seja, perceber que para o seu rendimento, para se sentirem bem, para se sentirem confiantes, com boa autoestima, com boa autoconfiança, motivados, portanto já estou aqui a falar daquilo que é a minha área, mas depois também se sentirem fortes, capazes, com capacidade de promover o melhor exercício, o melhor movimento, a melhor carga física e por aí adiante. Se tu achas que eles valorizam a importância de outras áreas de conhecimento, outras ciências, no caso a minha, no caso a tua, no caso a recuperação, no caso a fisiologia, no caso a biomecânica, no caso tantas outras. Achas que percebe que o atleta hoje, daqueles com que tu lidas, percebe bem, eu, para ter sucesso, preciso efetivamente do contributo de uma série de áreas de conhecimento e não só a única e simples capacidade de empurrar uma bola para dentro de uma baliza ou lançar uma bola a um cesto ou um outro contexto. Achas que os atletas hoje têm essa percepção? Sim, é assim, eu acho que quem nos procura ao nível particular, não é? nas clínicas, tem mais ou é mais preocupado e sabe que essas áreas existem e por isso procuram-nos. Os atletas que estão mais envolvidos em equipas, muitas vezes, pronto, vão ao nutricionista porque realmente porque ele existe e está lá. Mesmo assim, claro que há atletas que se preocupam e sabem que a nutrição tem a sua importância. Agora, a nível particular, isso é muito mais notório porque a pessoa vai à consulta, vai pagá-la e por isso quer tirar o máximo partido daquilo que nós podemos oferecer. E aí, pronto, em conversa percebemos que o atleta, pronto, é interessado, quer fazer uma prova de 100 km o mais depressa possível, quer fazer uma prova de 160 km sem sofrer tanto. E por isso têm a noção, ou foram pelo menos encaminhados para essa consulta de nutrição, porque sabem que vai ser mais uma ajuda e se treinam bem, se dormem bem, se a parte mental está bem, se estão motivados e se a parte da alimentação, da nutrição ainda não está bem afinada, pronto, se há uma mais-valia, por que não? E vão à consulta e percebem que realmente depois fazem a prova com menos desconforto gástrico, muitas vezes acontece neste tipo de provas mais de endurance. Fazem a prova mais confortáveis, sempre com a sensação de energia constante. E pronto, e se após a primeira consulta ou a segunda ficam com essa sensação, depois fica mais fácil e podemos ir para outros lados, porque numa hora e meia de uma consulta de nutrição não é possível dar tudo aquilo ao atleta ou mostrar todo o conhecimento que existe, seja para trail, seja para ciclista, seja para handebolista. Numa hora e meia
é difícil darmos tudo aquilo que podemos dar, mas pronto, fazemos o nosso melhor e pronto, em contexto de clube isto tem que ser ainda mais eficaz, porque num clube temos 15 minutos ou 20 ou no máximo meia hora de consulta com um jogador e pronto, a conversa tem que ser muito mais eficaz e simples e clara, sem grandes confusões, para o atleta mudar alguma coisa para fazê-lo melhor. Esta vai ser a pergunta mais simples de todas. Necessariamente, achas que o papel do nutricionista, porque também falamos de performance, mas também temos que falar de imagem, de saúde, por exemplo, e tu achas que, aliado a isto, que, por exemplo, o papel da nutrição, vamos aqui generalizar, se quiser vais especificar, se entenderes, que tem aqui, que promove o bem-estar, que promove, fala-se tanto de saúde mental, promove questões relacionadas com a autoestima, com a valorização pessoal, com a forma como as pessoas também que se conseguem relacionar consigo próprios, a forma, a sua autoimagem, tudo aqui conceitos também têm a ver mais com a área comportamental, era do bem-estar e a saúde mental e a psicologia, se quiseres, vamos também generalizar. Perguntava se há aqui uma relação direta entre aquilo que é o papel do nutricionista e aquilo que é a autoestima da pessoa. Já tiveste, seguramente, na prática, digamos, mais clínica, aquelas pessoas que já chegam à tua beira, que precisam, querem modificar hábitos, perder peso, eventualmente, para se sentirem melhor e não para serem mais rápidos e fazer percorrer uma determinada velocidade numa determinada unidade de tempo. Sim, se calhar metade dos pacientes, ou até se calhar um bocadinho mais de metade dos pacientes que me procuram têm mais essa motivação, ou seja, ficarem mais motivados com a perda de peso que querem ter. E sem dúvida que quem perde, por exemplo, peso mais depressa numa primeira fase, sente-se mais motivado e se calhar vai ter mais, se calhar não, tem mais sucesso na perda de peso. Por isso, sem dúvida que a alimentação e os cuidados alimentares, se levarem a uma perda de peso e se isso for um objetivo, a pessoa vai se sentir melhor. Mas também, de uma forma geral, quem se alimenta melhor, quem tem uma alimentação mais saudável, variada, equilibrada, com o consumo de legumes, de hortícolas, de peixes gordos, de frutos gordos, cereais integrais, poucos refrigerantes, poucas gorduras saturadas ou aqui. Qual é o erro? Desculpa, qual é o erro mais comum? O erro mais comum? Sim. Qual é que tu identificas como o erro mais comum? Falaste aí de alguns que... O consumo exagerado de algumas gorduras na confecção diária, não é? As pessoas não têm noção que adicionando... não é que seja um erro muito grave, mas aqui no que toca à perda ou ao ganho de peso ou à redução do sucesso na perda de peso, o tipo de pratos que elaboramos, muitas vezes, a adição de gordura, de azeite, óleos de coco, de óleos de sésamo e outras coisas, em saladas, em sopas, em refogados, na chapa para grelhar um bife, nos assados, aquele centímetro de azeite nos assados por baixo de uma boa posta de bacalhau, aquilo tudo no final da refeição desaparece. E depois as pessoas não entendem porque é que o peso não baixa, porque se calhar no plano diz lá, no máximo utilizar uma colher de sopa por refeição, sopa de azeite por refeição. E se calhar nessa refeição ingeriram 3 colheres de sopa e são 300 calorias que estão ali e se calhar o espaço que a pessoa tinha para perder peso nesse dia, pronto, se formos ver aqui a nível diário, era de 500 a 600 e ingerindo 300 de gordura, pronto, metade do trabalho já foi à vida, não é? Por isso pode comprometer. Mas pegando aqui a pergunta anterior, por isso, tendo uma alimentação saudável, saudável, variada, equilibrada, sabemos que a pessoa vai ter uma melhor saúde, pronto. Claro que isto às vezes pode não acontecer porque surgem doenças, surgem cancros, surgem do nada, não é? Claro que isso é explicado pela ciência, mas esse tipo de doenças surge muitas vezes do nada, mesmo a pessoa se sente super saudável, mas sabendo que se a pessoa tiver um padrão alimentar mais saudável, à partida não é tão doente, ou o risco de doença é muito menor. Por isso, isso tudo vai levar a um melhor bem-estar mental e físico, desportivo, se for o caso, sendo que depois no desportivo há aqueles pormenores para além da dieta equilibrada, variada e saudável que têm que ser tidos em conta porque um atleta tem que consumir quantidades de certos nutrientes em determinados tempos e pronto.
Até porque somos todos atletas de alta competição, seja lá em que área for, de uma maneira ou de outra, vamos ter as nossas exigências físicas, mentais, portanto, o que eu quero dizer com isto, então, de piada, é que estamos todos sempre sujeitos a elevados níveis de exigência, a todos os níveis, mental, diferente tipo de exigências físicas, questões relacionadas com o sono, questões relacionadas com os horários das refeições, portanto, todos nós temos essas exigências que nos ajudam e que ajudam-nos a perceber que é importante também ter estas preocupações. Portanto, Pedro, eu queria-te agradecer imenso e mais uma vez a tua presença aqui no Taticamente. Eu acho que é um contributo muito importante para todos nós, também perceber mais uma área de conhecimento, uma área científica que tem um papel importante no rendimento desportivo, de alta performance, como falamos, na formação dos mais jovens, e também alguns conselhos e deixaste-os ficar, e bem, para todos nós. Foram pouquinhos, mas espero que tenham sido seguramente muito úteis, e agradecer-te imenso a tua disponibilidade, simpatia, pá, e muito obrigado. Muito obrigado. Muito sucesso, está bem? Igualmente. Assim, muito obrigado por ter assistido a mais um Taticamente. Ficam aqui alguns conselhos importantes, fundamentais também para todos nós. Muito obrigado e até breve. Novum Canal. Sempre Novum, sempre seu.